Lançamento da Ford Mustang Dark Horse. É simplesmente o terceiro Mustang que a Ford está oferecendo no Brasil esse ano. Ele tem acabamento diferente, o V8 mais rápido que a gente tem na linha do Mustang e muitos diferenciais de tecnologia. Acompanhe comigo que a gente vai dar uma volta no clássico dos clássicos da Ford. Nesse universo dos carros esportivos no Brasil, que são caros acima de R$500 mil, a gente não tem tantas opções, né? A gente tem M2, M3, BMW, você tem Porsche também, o Carreirinha, que é o concorrente ali, digamos, direto do Mustang. O que a Ford fez, né? Ela trouxe mais uma série para os fãs do Mustang. Essa nova geração tem várias séries especiais e essa é a Dark Horse. O que ela tem? Basicamente é um motor um pouquinho mais forte, um diferencial de pista, o motor também tem um acerto mais para a pista, mas é um Mustang e é aquele carro que você pode usar no seu dia a dia, o que eu acho bem legal, né? Vamos chegar um pouquinho mais aqui na parte dianteira do carro, onde a gente percebe que toda a face dele, você vê que ele tem uma moldura em volta dos faróis, ele é um LED com projetor, mas ele é todo escurecido. Dark Horse, o cavalo negro, cavalo escuro. Até o emblema dele, que não tem logo da Ford aqui, é o do cavalo, então ele ganha essa moldura na cor preta, é um preto brilhante, o carro está um pouquinho sujo, né? As molduras de entrada de ar, todos na cor preta. Esse daqui é uma cor cinza específica no Dark Horse, mas tem vermelho, tem azul, tem preto também, você escolhe até branco na linha do Dark Horse. Aqui, olhando essa dianteira como um todo, a gente tem essa saída de ar aqui, né, do motor, o motor é dianteiro, mas a tração é traseira. E ele recebe muitas novidades por ser um Dark Horse. Primeira vez que esse emblema específico aparece aqui, ó. É o emblema do cavalinho, um emblema bem vertical e não o emblema do cavalo, do Mustang. Então esse é o emblema do Dark Horse. Rodas aro 19, pneus 255 na frente, 275 na traseira e olha o tamanho dessa pinça aqui. Pneus, freios Brembo, né? Um freio que é semi-flutuante, né? As pinças dele são bem mais reforçadas. E quando a gente chega aqui na traseira, a gente tem um detalhe do diferencial. O diferencial traseiro é um diferencial Torsen e lá dentro dele ele tem um radiador. Exatamente, um radiador para poder refrigerar esse controle traseiro, essa distribuição da força do carro, ele ganha um radiador específico, assim como o motor também, eu vou chegar lá. E na traseira ele ganha este grande, a Ford falou que é um spoiler, mas na verdade é um aerofólio, né? Ele tem passagem de ar aqui, é um aerofólio. E ele tem um emblema grande também do Dark Horse, lembrando, cadê o emblema da Ford? Não tem. O para-choque dele é específico. E repara uma coisa nesse escapamento aqui, ó. Esse escapamento ele tem menos perfurações e ele é um pouco mais alto. Ele tem até controle de altura do ronco lá na central multimídia. Aqui a lanterna dele tripartida, né, com um detalhezinho seta sequencial, é um carro bem caprichado para isso. E ele tem todo o visual da nova geração, só que alguns detalhes do Dark Horse são específicos. Já está gostando? Já deu like no vídeo? Já se inscreveu no canal? Vamos conhecer a parte interna. Vamos conhecer aqui o nosso Mustang Dark Horse na parte interna, sempre aqui com o celular, que é mais móvel, né? Bom, essa geração atual ela tem poucas novidades, a gente já mostrou esse carro em outros vídeos, mas o Dark Horse ganha, por exemplo, aqui esta soleira, né, que é um azul com cinza. Eu acho que essa cor cinza combina muito bem com o carro, né? Ele tem easter eggs interessantes, como o desenho aqui, ó, das 7 gerações, ó, do carro. Aqui são as 7 gerações do Mustang. Esquece que ele é um 4 lugares, né? Porque de fato espaço ele não tem. É um esportivo para andar na frente. E na linha do Dark Horse, ele tem alguns detalhes bem específicos, né? Embora seja tudo dark, ele tem detalhes como o cinto dele, ó, é na cor azul. Tá vendo? Ó, o cinto dele é na cor azul. A gente tem aqui detalhe do partida por botão. Você vê que ele vem com todo o grafismo do Dark Horse, o símbolo do cavalo. O símbolo do cavalo aqui, você vê que, cadê Ford? Não tem Ford em lugar nenhum. Olha que interessante isso, né? Aqui você tem o painel grande digital de 12 polegadas, 13 polegadas aqui também. O ar-condicionado que é sempre digital e
Dual Zone, que é interessante. Ele traz o controle de modos de condução, que na verdade são vários modos de condução. Vamos explorar um pouquinho aqui, ó. Aproveita o contraste, você vai ver comigo. Você personaliza tudo aqui, tá? Desde o painel, itens como o navegador, que ele tem também, controles do veículo. Esse carro tem, por exemplo, o sistema dele de som é um Bang & Olufsen, né? Um som de linha premium, então é interessante. Todo o sistema dele roda o Sync 4, então, que é o sistema mais atual aí da linha da Ford, né? E você tem todos os controles de modos de condução dentro do carro. Ó. Você vem aqui em recursos, por exemplo, você tem o seu perfil que você pode salvar, deixar ele salvo aqui. Aqui embaixo você tem os controles do carro, ó, tá vendo? Dentro da multimídia, como se fosse uma segunda tela, que é bem interessante. E em configurações você também vai chegar aqui e você vai usar o sistema de configuração do carro nos modos de condução. Vamos ver isso. Ó, aqui está o painel e você tem o controle de modos, ó, de condução, ó, normal, esportivo, ó, o gráfico, o nível do gráfico, né? Pista drag, escorregadio e o personalizável. Embora ele tenha essa direção recalibrada, né, a suspensão um pouquinho mais rígida, você consegue personalizar todos os parâmetros: resposta, controle de tração e estabilidade, sensibilidade do freio, sensibilidade do acelerador, tudo você customiza o carro pelo painel, o que é muito legal, né? Outra coisa legal, Dark Horse tem aqui esse acabamento, ó, um pouco mais, é um badgezinho, ó, tá vendo? Que tem a numeração do carro, o acabamento é um pouco diferente, né? Embora com a característica dessa atual geração, né? O controle do câmbio está aqui, também é bem tradicional do Mustang. Vou colocar aqui no modo automático. Ele também tem o freio de estacionamento aqui, justamente por causa do modo drift, né? Ele tem freio drift e o modo drift também. E a direção, segundo a Ford, ela está 25% mais responsiva, então ela teve uma recalibração. O carro, então, é um pouco mais feito para pista, porém fácil para você usar na rua, no dia a dia, e eu acho essa característica muito legal no Mustang atual. Essa cor aqui não dá muito contraste, mas vocês estão vendo aqui, ó, Mustang Dark Horse, ele tem uma assinatura, um adesivo, né, de capô, então dependendo da cor que você escolher, o Dark Horse ele vai vir, né, no azul dá contraste, no vermelho, no branco também. Mas vamos falar de motor? Aqui a gente está falando do V8 Coyote. É o motor que a gente usa lá na F-150, é o motor que a gente tem no Mustang também. É o Coyote V8 aspirado, né? Bom, e aqui nós temos o clássico motor V8, que é o mesmo motor em toda a linha, tá? O Mustang manual, o GT Performance é o mesmo motor, só que aqui você tem uma diferença. É o motor 5 litros, Coyote aspirado, V8ão. A primeira coisa que eu estou vendo aqui, ele já tem uma barra transversal, que é uma barra para dar mais rigidez. Outra coisa, esse motor aqui ele tem o virabrequim e biela dele são as mesmas do GT500. Então só com isso você consegue mais rendimento. Então esquece aquela faixa dos 400 cavalos, aqui tem 507 cavalos. É bastante coisa e um torque ainda um pouco mais alto, e 80% do torque esse carro tem em 2.500 rotações, ou seja, triscou o pé, pisa, e aí a coisa fica gostosa de verdade. Então é um carro que é bastante veloz, né, nessa escolha, nesse setup, e a suspensão dele, como eu falei, diferencial Torsen, e a suspensão ela é magnética, aquela Magne-Ride, que curiosamente estreou lá no Corvette, no concorrente, há uns anos atrás. A Ford trouxe para cá também esse sistema de leitura da suspensão, que ele faz muito rapidamente. E também tem um sistema de leitura de buracos, então quando você está na estrada, esse carro consegue ler, né, o buraco que ele vai passar, ele já prepara a suspensão quando você acelera, para ela ficar mais rígida e você evitar o solavanco. Então assim, além de ser um carro tradicional na fórmula de motorização, a Ford também recalibrou ele para andar na pista, que é o lugar que a gente vai andar hoje aqui. E ele também tem o câmbio automático de 10 velocidades, que é a mesma transmissão para todos, exceto na manual, e essa então é a fórmula do Dark Horse para a linha 2025. Anda demais e a gente vai agora fazer isso. Vamos andar um pouquinho na rodovia, sair de São Paulo, depois a gente vai andar no Autódromo Velocitar, que você vai ver que ele anda de lado com muito controle. Bom pessoal, estamos aqui com o Mustang Dark Horse, a versão nova com 507 cavalos, e como todo Mustang, que é um carro que eu sempre gostei muito, né? Um clássico americano,
Nessa versão ele mantém uma característica que eu gosto muito, que é a seguinte: você pode usar ele no seu dia a dia, no trânsito, como eu estou fazendo aqui, mas quando ele sai e vai para a pista, é que ele mostra do que é capaz, né? São 507 cavalos, é o Mustang de rua, o Mustang comum mais rápido que a gente tem aqui no Brasil. Esse ano a Ford está vendendo, já vendeu tudo, né? O Mustang manual, o GT, e agora a gente tem o Dark Horse, que é mais uma opção. Todo personalizável, todo customizável, com uma boa eletrônica embarcada, mas não deixa de ser um bom e velho V8 com tração traseira e 507 cavalos. Eu estou andando aqui no trânsito de São Paulo, carro bem amistoso, muito na mão, ó, tem muito buraco, passa bem também, mas quando a gente entra na estrada é que ele mostra o novo diferencial, questão do freio, recalibração de bucha, de direção, de suspensão, tanta coisa que mudou no carro, e a gente vai acelerar ele um pouquinho aqui na estrada e depois no autódromo de verdade. A gente está indo lá para o Velocitar para andar com o Mustang e mostrar o que ele pode ser capaz. Até o ronco, o escape é diferente, ele tem ajuste na tela também, ó, e o ronco já começa a se mostrar presente. A gente está saindo da Marginal agora, entrando aqui é Marginal Tietê, e a gente vai entrar na Bandeirantes, a via que dá para andar a 120 ou um pouquinho mais, e dá pra gente acelerar o Mustangão. O trânsito dá para andar com o Mustang, mas não é o ambiente dele, né? O ambiente dele é a pista, né? O ambiente dele é uma via bem pavimentada, bem flat, aonde ele vai começar a arrancar um pouquinho mais alto, vocês vão ver. Câmbio automático de 10 marchas, com opção de troca manual, e ele ronca mais gostoso, e é bem rápido, bem ágil, V8 aspirado, V8 Coyote, e aí puxa muito bem, e aí a gente começa a entrar no mundo do que o Mustang oferece. Já deu para perceber que a direção é bem sensível mesmo, bem mais do que o outro, eles falam que é 25% mais sensível. Tem o diferencial Torsen, que é mecânico, e ele tem a suspensão Magne-Ride, né? A suspensão que ela lê o terreno e rapidamente ela responde com o nível que a suspensão tem que trabalhar, né? É muito fácil se empolgar com esse carro, com esse ronco maravilhoso, né? Você tem aqui, quem compra um Mustang tem um clássico na mão, carro hoje mais de 600 mil reais, mas é um carro que quando você compra e guarda ou usa, ele sempre vai ser um clássico, principalmente aqui no Brasil, onde ele é caro para nós, mas um carro que mostra do que é capaz toda hora que você pisa, e aí é que a coisa fica gostosa de verdade. Caralho, Desculpa, eu tava segurando. 200 fácil. A velocidade dele é limitada a 250 por hora. Facilmente você se empolga com esse carro, porque ele é muito rápido, né? Antes eles eram um pouco pesados na aceleração. O V8 aspirado, ele era um motor de encher em alta, né? Agora não. Você pisou, ele responde rápido, tem 80% do torque em 2.500 giros. Então é um carro que tem um nível de resposta rápido, né, para você se divertir bastante na pista. Mas depois eu volto, ponho a câmera para cá e a gente vai falar um pouquinho de autódromo e o que ele pode fazer numa pista de verdade. Muito bem, pessoal, estamos aqui com o Mustang Dark Horse na pista do Velocitar, um carro que, entre as diferenças do GT, ele tem o diferencial Torsen, nova calibração de mola, um pouquinho mais dura. A direção elétrica é bem precisa, calibrada para o Dark Horse também. Então, entre as mudanças que ele recebe, não é só o motor com a calibração mais forte, é um carro que ganha mais tração, o diferencial dele é mecânico e a suspensão é Magne-Ride, né? Ela com a leitura magnética. Um carro que fica bom para a pista, por isso que eles trouxeram a gente para cá, e é no mesmo lugar que alguns clientes de Mustang vão poder dirigir o carro, então vão poder ter essa emoção na pista. Obviamente não é qualquer pessoa, é para um cliente que já comprou, eles já venderam 4.000 Mustangs oficialmente pela Ford, né? Então eles estão trazendo essa clientela aqui do Velocitar para poder, é rápido de desvio.
gostoso eu teria, porque ele é muito usável no dia a dia e ao mesmo tempo um carro bom para andar aqui, ó, na pista. Esse ronco é sensacional. Um V8 sabe ser um V8. Pinça semi-flutuante, ó, de freio, ficou bem preciso. A frenagem também me agradou muito. Aqui você vai ter um pouco mais da minha visão a bordo do Mustangão Dark Horse. Esse diferencial faz muita diferença para não usar pleonasmo, né? O diferencial Thorsen é um diferencial mecânico, então ele dá uma boa corrigida na trajetória do carro. Ele tende a sair um pouquinho, mas ele é corrigível, né? Bem corrigível. Pena que a pista esteja bem travada, agora você vai poder ver isso mais na prática, né? Uma pista bem travada para que a gente não passe muito da velocidade aqui a bordo do carro. Esse barulho é da minha mochila, vou tentar deixar ela mais para baixo ali. Aí você fazendo a curva direitinho, ó, ele entra com força, ó, quer ver? Ó, vou sair acelerando aqui na curva, mas na tangência, quando você acelera, você sente a tração trabalhando e segurando bem o carro para fazer a curva, né? Também recalibraram o freio com pinça semi-flutuante, é um freio Brembo. Tudo isso aí tem de série, né? E essa recalibração de motor, 507 cavalos, eles trouxeram alguns itens virabrequim, por exemplo, do GT500. Então com isso você tem um aproveitamento maior do motor, e aí ele rende mais, né? Ele tem 507 cavalos, é um rendimento legal. Entrar na curva aqui mais bem na tangente. Ele tenta jogar, mas a eletrônica automaticamente corrige, entra bem, ó. Mas ele ficou bom de trajetória no Dark Horse. Eu achei que ficou muito gostoso o carro de andar. Anda forte, anda com gosto. Ó, aqui que é bem fechadinho, ó. Aí você vem, chama. Cumpre bem o seu papel e freia muito, hein? Porque ele sempre foi um carro meio ruim de frenagem, ó. Segundo a Ford, ele não tem problema de aquecimento, porque o diferencial também, ele tem um refrigerador, ele tem um radiador próprio. Então, eu acho bem interessante esse sistema. Vamos ver se eu rodasse aqui o dia inteiro, eu ia poder provar esse superaquecimento, mas não vai ser o caso, não. É legal, hein? É legal. Bom, o Dark Horse, ele é realmente o Mustang mais rápido, né? Você tem a linha do GT500, que é uma outra proposta, mas para andar na rua e para andar na pista, o Dark Horse é o Mustang mais apimentado que a gente tem até agora. Preço 649.900, e se você for comparar com outros carros, linha BMW, M3, Carrera, né, linha Porsche, de fato ele é um carro bem mais barato. São 3 anos de garantia, 6 cores para escolher. Ainda tem o Ford Pass, né, aquele sistema Connect, né, que é um carro conectado também, que a Ford traz para a linha do Mustang. Eu acho que o pacote é bem interessante, embora mais caro do que o GT que a gente já conhecia desde o início do ano. Uma baita máquina para andar no dia a dia, quem gosta de esportividade com um toque de tradição, Dark Horse 2025. Gostou? Deixa aquele like, a gente se vê nos próximos. Mais um vídeo aqui no Autos TV, obrigado e até mais.